a Operação Contenção, ela visou justamente conter, como o nome fala, esse avanço territorial do Comando Vermelho. E ela começou na Polícia Civil, mas depois ela se tornou, na verdade, uma política pública do governo do Estado, trazendo a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, porque ela teve um potencial muito grande, e ela tem um potencial muito grande. Essa semana teve uma outra fase da Operação Contenção que pegou a família do Marcinho VP toda. Essa investigação começou na minha gestão, foi deflagrada acho que anteontem, mais uma fase, novo mandado de prisão para o Marcinho VP, que comprova que ele realmente continua no comando como chefe do Comando Vermelho, a família toda. E aí a gente começou a atacar uma coisa chamada caixinha da facção. Caixinha como se fosse uma poupança da facção, onde todas as favelas são obrigadas a dar um valor mensal do que eles arrecadam, né, com tudo. E tem esse dinheiro e o que eles fazem? Quando o cara é preso, ele fala assim, ele tem a opção de falar, eu sou Comando Vermelho, sou milícia, sou TCP ou sou neutro. Quando ele fala que ele se autodeclara faccionado e ele vai para uma cadeia de Comando Vermelho, por exemplo, a família dele aqui fora recebe uma ajuda. É como se fosse um INSS do crime organizado. E por quê? Para quando ele recebe qualquer benefício legal, saidinha de Natal, saidinha de Páscoa, de Dia das Mães, ele é proibido de voltar. Porque se ele voltar, ele perde todos esses benefícios à família dele. E também, essa caixinha ela serve para comprar arma, munição, pagar advogados e também financiar, né, assim, os luxos dos familiares dos líderes. Então, para isso que serve essa caixinha. A gente começou a atacar a caixinha do comando com investigações de lavagem de dinheiro. Então, a Operação Contenção, ela atua em várias vertentes. A primeira, pegar o cara que está de fuzil lá na favela, dominando o território, né? Explorando o morador, assediando a filha do morador, dando tiro na polícia, indo invadir a favela do grupo rival. Ela pega a lavagem de dinheiro, ela pega maus agentes públicos, que nós também prendemos, e ela pega também aqueles que dizem que... aqueles que sempre falam que nunca a polícia atinge, que são os que moram nas mansões, o pessoal da Faria Lima, né? O pessoal gosta de ficar falando isso, né? Então a Operação Contenção pegou tudo isso. A Operação Contenção ela não se resume àquela operação no Complexo da Penha nem do Alemão. Ela é muito maior do que aquilo. Porque em todas as fases que nós fizemos e deflagramos, são mais de 300 presos, mais de 600 armas apreendidas, sendo mais de quase 300 fuzis, mais de 50 mil munições apreendidas. Tivemos quase 200 neutralizados, 117 só naquela Operação da Penha, mas tem vários outros neutralizados em outras ações. E acho que o mais importante disso tudo, a gente pediu o bloqueio de bens e valores de 15 bilhões de reais. Não é milhões, não. 15 bilhões de reais. Foi um recorde. Nunca a Polícia Civil trabalhou em todas essas vertentes. E entre esses presos aqui, tem a maior apreensão de fuzil que a gente fez, não foi no Alemão, não. Foram em 2 mansões aqui na Barra da Tijuca. Nesses 15 bilhões bloqueados aqui, tem fintechs lá da Faria Lima. Então a Polícia Civil ela não trabalha pela metade. Né? Quando falam, você tem que atacar, só prende preto, pobre, favelado. Não, a gente prende quem está portando fuzil. Independentemente de raça, cor. A polícia ela não é responsável por um jovem, por um menor de idade, entrar para o crime. A polícia ela trabalha na consequência e não na causa do problema.
os incompetentes que costumam apontar o dedo para a polícia, para falar que a polícia é truculenta, racista, etc., eles é que deixaram esse pessoal entrar para o crime. Só que quem tem que resolver o problema é quem? É a polícia. Que nenhum dos outros segmentos da sociedade, de instituições, vai lá para resolver o problema. Entendeu? Então essa é uma ótica que a gente tem que entender. Outra ótica que a gente tem que entender. Ah, mas a polícia foi matança, foi chacina, foi massacre. A polícia não tem inteligência. Só que quando você faz uma operação numa área conflagrada dessas, a lógica da inteligência é completamente diferente. A lógica é inversa. Porque quanto mais inteligência eu tiver, mais confronto eu vou ter. Porque se eu sei que a liderança está numa determinada localidade, para eu chegar lá, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Não tem outra explicação, a não ser que eu tivesse um disco voador e pudesse lá abduzir a liderança. Mas como a gente ainda não tem esse recurso, a informação é precisa, a inteligência funcionou, olha, ele está escondido aqui na casa. Só que em volta dele tem dezenas e até centenas de marginais fortemente armados com fuzil, que vão dar a vida por ele para que ele possa fugir. E é essa lógica que a maioria das pessoas não consegue entender. E que aí vem esses discursos, essas narrativas antipolícia, né? Geralmente narcoativistas, pessoas que não gostam da atividade policial e ficam requentando esse discurso já, que é um discurso falido, que é um discurso que é muito fácil de você desconstruir, como eu estou falando aqui para vocês. Então, é diferente de eu fazer uma operação em Ipanema. Eu sei que o meu alvo está na Vieira Soto, número tal, na cobertura. Eu vou lá, vou bater na porta dele. A chance de confronto é mínima, mas ele pode pegar uma arma e tentar a sorte. E ele vai ser neutralizado da mesma forma que o vagabundo lá portando fuzil no Complexo da Penha. Então, se ele é preto, se ele é pobre, se ele é favelado, a única coisa que a gente está vendo na hora de um confronto é a cor do oponente. Eu só estou vendo se ele está com uma arma na mão tentando me matar. Nessa hora, a única coisa que a gente vê é isso. Agora, o fato dele ter entrado para o crime, isso não é problema da polícia. Né? Por isso que eu falo, a gente atua na consequência, não na causa do problema. Estou falando isso tudo aqui porque depois dessa operação, Complexo da Penha, acho que ela foi um marco na história não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo. Ela é a maior operação, né? Do Brasil. Acho que é a maior operação policial do Brasil, acho que até do mundo policial, porque polícia nenhuma do mundo enfrenta o que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta. Mesmo. Já começa nisso aí. A realidade que a gente vive aqui é completamente diferente. Se você chamar nos Estados Unidos a polícia do condado XYZ, vá lá no complexo e vai falar, não, isso não é trabalho para mim, isso é trabalho para o exército. Isso é trabalho para os marines, né, para os SEALs, etc., para eles entrarem aí. A gente não tem que entrar. Mas a polícia do Rio, ela entra. E ela faz. Eu soube até de um pessoal que veio da SWAT fazer um curso aqui, que botaram eles no blindado, quando entrou na favela, a quantidade de tiro, ele volta. Não, porque isso não é mais segurança pública. Isso é segurança nacional. Então, olha o que a Operação Contenção trouxe e que eu acho que vale a discussão e a reflexão para todos que estão nos assistindo aqui. Em primeiro lugar que, quando acabou a operação, a gente teve uma grata surpresa, fizeram várias pesquisas e todas elas falaram que 90% dos moradores da favela aprovaram a operação. Aí ficou todo mundo, não, isso não é possível. Aí fizeram 1, 2, 3, 4 pesquisas, todas na mesma direção. Por quê? Eles não aguentam mais. E antigamente, ainda tinha uma realidade que era o seguinte, o traficante, ele foi cria da favela. Então ele nasceu ali,
cresceu ali e tal, acabou entrando pro crime, mas ele conhece a comunidade toda. Com essa confusão que a gente tem hoje aqui, de uma favela invade a outra e tal, o cara que entra naquela comunidade ali, ele não cresceu ali, ele não conhece a população que vive ali. Então ele não tá nem aí. Não que o traficante fosse bonzinho, não. Nunca foi. Mas ele, mal ou bem, ele viu, ele cresceu com aquelas pessoas ali no entorno dele. Hoje não. Hoje é essa confusão de gente aqui. Desses 117 mortos, 60 e poucos eram de outros estados da Operação Contenção. Então, o cara que está ali, ele não quer saber pro morador, nada do morador da comunidade. Se o morador da comunidade pisar no pé dele, ele vai matar ele. E acabou. Ele não tem aquela consideração. Então, quais são as reflexões que a Operação Contenção traz? Pela primeira vez, o morador mesmo, de bem, que não aguenta mais ser explorado, ser oprimido, teve voz. E a voz dele, ele falou por ele. Isso foi retratado nas pesquisas. 90% dos moradores de favela aprovaram a operação e pediram mais. Esses moradores, pela primeira vez, eles tiveram voz própria e não tiveram interlocutores falando por eles. Falsos representantes, como especialistas, ativistas, narcoativistas, associações de moradores e etc. Porque essas pessoas nunca retrataram o real sentimento do morador daquela favela. A terceira reflexão, que o que as polícias enfrentaram ali, e isso está mais do que mostrado, porque pela primeira vez a gente teve muitas imagens de drones, de câmeras corporais e tal. Isso foi mostrado realmente que aquilo ali que a gente viveu foi uma verdadeira guerra. Que a gente tem que mudar realmente a legislação no que tange não só o crime organizado, mas a questão de segurança jurídica para os policiais. Os policiais foram heróis lá no fronte e hoje são réus no papel, porque estão respondendo aí sendo investigados, etc. A Operação Contenção, embora ela tenha feito 6 meses agora, ela não acabou até hoje. Muita gente não sabe disso, mas o pós-operação às vezes é pior do que a operação. E o pós-operação ele é silencioso. São centenas e centenas de ofícios de órgãos nacionais, internacionais, de tudo que você possa imaginar, que são respondidos até hoje, pedindo explicações, ofícios até mal criados, com acusações, de instituições mais enviesadas, etc., fazendo falsas afirmações contra a polícia, que a gente tem que ficar ali se desdobrando para ter que responder aquilo diariamente. Então, o que nós temos no Brasil hoje é o seguinte: uma realidade, principalmente no Rio de Janeiro, uma realidade de guerra assimétrica. A gente enfrentou narcoterroristas portando fuzis .50, .30, granadas defensivas, E a polícia não drones que jogam bomba, e a gente é proibido de usar esse armamento. A gente não pode usar isso. Só que a legislação que rege tudo isso hoje é o quê? Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Drogas, crime organizado, etc. E qual a garantia que o policial tem e qual segurança jurídica que o policial tem hoje para trabalhar? Zero. Nenhuma. Então, aí falam, a operação foi política, a operação foi eleitoreira. Em primeiro lugar, como é que uma operação é política se ela for oriunda de uma investigação de mais de um ano da DRE, que passou pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia, e o juiz decretou as prisões preventivas, ou seja, todos os alvos da operação já eram réus num processo criminal. 70 mandados de prisão
70 mandados de prisão preventiva e 180 mandados de busca. Só político aonde? A gente só fez a operação quando os mandados saíram. Seu mandado, a gente não podia ter feito a operação. Então, quem diz que a operação é política é realmente quem está politizando a operação. É simples assim. E para terminar, e isso é uma das coisas que realmente me fez refletir muito sobre a operação, o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, com relação a esses grupos, né, ultraviolentos, é um conflito armado não internacional, que no direito internacional é chamado de CANI, né, conflito armado não internacional. E o que você quer dizer com isso, conflito armado não internacional? Só para a galera que está entendendo. Para quem o conflito armado não internacional, você tem ali as normas de direito internacional humanitário. São grupos, como por exemplo as Farc na Colômbia, etc., né? Esses grupos que causam, que são acima de um crime organizado comum. Entendi. E o Comando Vermelho, PCC, as milícias, o TCP, não são mais crime organizado comum. São organizações terroristas. Têm que ser reconhecidos assim. E a partir do momento que a gente enfrenta esse tipo de criminalidade de alta intensidade, desse tipo de grupo, por isso que eu falo que polícia nenhuma do mundo enfrenta o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam. E pode chamar qualquer polícia do mundo que não vai fazer o que as polícias do Rio de Janeiro fazem. A gente tem muitos problemas, temos várias mazelas, temos várias carências, mas você pode chamar a melhor polícia do mundo que não vai resolver e não vai nem enfrentar. Primeiro que não tem disposição, não tem coragem e vão falar que aquilo ali não é atribuição deles. Então, já passou da hora da gente realmente mudar a legislação, porque, pensa bem, como é que você vai para uma operação dessas? A gente tem uma estimativa de 1.000 a 1.200 marginais no Complexo do Alemão e mais 1.200, 1.300 no Complexo da Penha. 2.500 marginais com fuzis. Isso é crime organizado, isso é crime comum aonde? Aquilo ali você não tem nem soberania do Estado mais ali. O Estado nem é dono mais daquele território. Quem é dono dali é um grupo armado e fortemente armado. Então, aí você vai para fazer um trabalho de segurança pública naquele local, cumprir uma ordem judicial. E é recebido dessa maneira, com intensa resistência. Como é que você quer, se você você é recebido com intensa resistência, você neutraliza o marginal, como é que você quer aplicar o Código de Processo Penal ali? Você neutralizou o marginal, peraí, vamos preservar o local. Vamos chamar a perícia. Irmão, isso é impossível. Tem perícia para 120. Não, você não tem como. Se você preservar o local, você vai morrer também. Você vai estar morto ali. Entendi. Você está num local ali completamente... você não tem nem onde se abrigar. Exposto. Então, assim, é impossível. E aí, por isso que a gente tem que aplicar as normas do direito internacional humanitário e do conflito armado não internacional. Adaptar essas normas para cá, para a realidade do Rio de Janeiro, que não é mais só a realidade do Rio de Janeiro. Isso já está acontecendo em vários outros estados. Bahia, Pará, entre Ceará, já está muito ruim. Enfim, por quê? Qual é o conceito de legítima defesa? Uma injusta agressão, ela tem que ser atual, ou seja, acontecendo agora, ou iminente, prestes a acontecer. E aí você, com os meios necessários e moderados, repelir aquela injusta agressão. Como é que você repele 2.500 marginais com fuzil .50, .30 dando tiro em você o tempo inteiro? Você tem alguma estimativa de quantos fuzis tem? 2.500. São 2.000 fuzis? Só no Alemão e na Penha. Caraca. Na Rocinha, mais uns 1.000, 1.500.
E fora as outras favelas aí.